12 de março de 2014. Com Alexandre Pato e mais 10, o São Paulo começa a caminhada pela conquista da Copa do Brasil. Depois da maratona até Rondônia, o Palmeiras está pronto para enfrentar o Vilhena e tentar eliminar o jogo de volta. Corinthians. Jadson aproveita a folga na semana para melhorar entrosamento com o elenco do Timão. Melhor equipe do Paulistão, Oswaldo de Oliveira tem problemas para definir o time que vai enfrentar o Rio Claro no domingo. Tem também os gols da Libertadores. E ainda, ex-craque Raí participa de evento em São Paulo e fala de seleção brasileira, estreia de Alexandre Pato no Tricolor e muito mais. Olá, uma ótima noite de quarta-feira para você. O Gazeta Esportiva começa falando da principal competição nacional depois do Campeonato Brasileiro. Com a participação de 86 equipes de todos os cantos do país, a bola vai rolar a partir desta quarta-feira na busca por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Vai começar a 26ª edição da Copa do Brasil. Mais de 80 clubes em uma disputa que passa por diversas regiões do país. Tudo por um caneco cobiçado e por um caminho que pode garantir uma vaga à Libertadores da América. Chegou a hora de um dos mais tradicionais torneios do futebol brasileiro. Vai começar a Copa do Brasil. Em 2014, o torneio mata-mata segue o bom e velho regulamento. Na primeira fase, jogos de ida e volta, com a possibilidade de classificação antecipada do visitante em caso de vitória por 2 ou mais gols de diferença na primeira partida. A partir das oitavas de final, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Botafogo e os Atléticos Mineiro e Paranaense, que disputam a Libertadores, entram na competição e um novo sorteio define os duelos dessa segunda fase. O Mengão, inclusive, ficou com o título do ano passado, quando, na finalíssima, empatou com o Atlético Paranaense no primeiro jogo e venceu a grande decisão no Maracanã. Os 4 grandes do futebol paulista que juntos estão fora da Libertadores pela primeira vez desde 1998, iniciam a busca pelo título da Copa do Brasil já na primeira rodada. São Paulo e Palmeiras estreiam nesta quarta-feira. O Verdão, que venceu o torneio em 98 e 2012, ambas as vezes comandado por Luiz Felipe Scolari, começa a luta pelo tri diante do Vilhena de Rondônia e aposta na força do elenco montado para o ano do centenário. Já o São Paulo, que ainda busca o primeiro título da Copa do Brasil de sua história, inicia o sonho em Alagoas, onde enfrenta o CSA. Jogo que deve marcar a estreia de Alexandre Pato com a camisa tricolor. O atacante, que não pode jogar no Paulistão pelo número de jogos que já fez pelo Corinthians, tem na Copa do Brasil a chance de dar a volta por cima no futebol. Corinthians e Santos vão esperar mais um pouco para estrear. O Timão, que é tricampeão do torneio, enfrenta o Bahia de Feira de Santana no próximo dia 19. Já o Santos, campeão em 2010, estreia contra o Misto do Mato Grosso apenas no dia 2 de abril. A Copa do Brasil começa nesta quarta e termina só em novembro. Tempo de sobra para que novas histórias sejam escritas nas páginas de um dos mais tradicionais torneios do nosso futebol. Boa noite, Michele, boa noite, Chico, boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Tá aí, é o que restou, né, em termos de primeiro semestre, pelo menos na motivação para o torcedor de São Paulo, já que as equipes da capital e também o Santos estão fora da Copa Libertadores da América, fora os regionais, restou então o início da Copa do Brasil. Começando hoje para São Paulo e Palmeiras, entendo que nenhum dos grandes
de São Paulo terão problema nessa primeira fase, o Palmeiras e o São Paulo estreando hoje, e agora a gente começa a sentir, Chico, principalmente para o Palmeiras, se esse elenco é tão qualificado para disputar uma temporada toda, né? Porque agora começa a se dividir em duas competições, vem fase aguda no Campeonato Paulista. O Palmeiras provavelmente vai ter pela frente um Santos, um São Paulo, talvez um próprio Corinthians e ainda a Copa do Brasil, dividindo-se em jogos e longas viagens. Essa viagem que o Palmeiras faz para o jogo de hoje lá em Vilhena é uma maratona muito grande, não é? Então é muito importante que tanto Palmeiras como São Paulo, no jogo de hoje, né, acabe eliminando o jogo da volta. Mas como assim, Garrafa? É muito simples, todo mundo já sabe. Nessa primeira fase da Copa do Brasil, o visitante, se vencer por 2 ou mais gols de diferença, ele mata o jogo da volta. E é isso que, no meu entendimento, Palmeiras e São Paulo tentarão fazer logo mais à noite. E daqui a pouquinho a gente fala muito mais da preparação do São Paulo e também do Palmeiras. Boa noite, Chico. Boa noite. Eu só estou anotando aqui, Garrafa, o seguinte, só para avisar que os times que disputam a Libertadores também vão entrar na Copa do Brasil. Claro. Quer dizer, a Copa do Brasil deixou de ser moleza. Não tem. Né? Antigamente, quem disputava o campeonato, a Libertadores, não disputava a Copa do Brasil. Mas agora, nas oitavas de final, entram o Atlético Mineiro, entra o Cruzeiro, os dois de Minas, os dois, o do Rio de Janeiro, o Flamengo, o Botafogo, e o Grêmio, né? Pelo Sul. Dessa vez não tivemos nenhum paulista classificado, então... Como foi o ano passado com o seu Corinthians, que ele entrou numa fase mais aguda da competição, nas oitavas de final. Exatamente, e não deu conta do recado, já estava naquela crise, né, meia ruim e acabou não... O fio já estava virando, né? Já estava virando. Agora, de repente, dependendo do que vai acontecer nesse final de semana, do Corinthians contra a Penapolense, o bicho vai pegar. Daqui a pouco nós vamos falar aí, o Audax venceu ontem, né? Então empatou com o Corinthians no terceiro lugar. Então, de repente, pode ser que classifique Audax e Botafogo. Mas o Corinthians tem uma vitória a mais que o Audax, ou seja, o Corinthians depende, em relação ao Audax, ele depende só dele. Na briga com o Audax, ele depende só dele. O problema, a vida do Corinthians é o Ituano e, entre aspas, o São Paulo, né? Daqui a pouco a gente vai falar, o Jadson, inclusive, na entrevista coletiva de hoje, comentou um pouco a respeito aí, ele conhece a rapaziada lá, o pessoal vai pisar no freio contra o Ituano ou não, a gente vai falar isso mais lá na frente. O problema do seu Corinthians é o Ituano nesse momento. O Audax só vai ser problema se o Corinthians tropeçar nos seus dois próximos jogos. Eu acho que o problema do meu Corinthians não é só o Ituano, não. O problema do meu Corinthians é Mário Gobi, o problema do meu Corinthians é Mano Menezes. Esse é o problema do meu Corinthians. Tem muita coisa errada no Corinthians hoje e se não consertarem, cai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vai anotando o que eu falo. Não se brinca com essas coisas. Não se brinca com uma fase. Uma fase você tem que respeitar. Cheio de expectativa, o São Paulo estreia no torneio esta noite contra o CSA em Maceió com pelo menos 2 grandes objetivos: conquistar pela primeira vez o título da competição e ajudar o estreante Alexandre Pato a recuperar o bom futebol apresentado no início da carreira. Desde que eu cheguei no São Paulo, eu já venho pensando nessa estreia. Todas as vezes, todas as estreias, eu sempre fiquei muito ansioso como eu estou agora. Eu não vejo a hora de entrar, eu possa jogar, possa fazer aquilo que eu mais gosto, que é jogar futebol e, quem sabe, fazer um gol. Nem precisa dizer que Alexandre Pato está louquinho para entrar em campo logo mais às 10 da noite no estádio Rei Pelé, em Maceió, na estreia do São Paulo pela Copa do Brasil. O adversário é o CSA e o atacante são paulino acredita que o tricolor não vai ter vida fácil em Alagoas. Vai ser um jogo muito difícil, porque apesar da distância, apesar do time estar contra um time assim como o São Paulo, tenho certeza que eles vão dar o máximo. Vai ser um jogo muito difícil, mas quem o professor decidir na hora de jogar, tenho certeza que vai dar o melhor, como eu vou dar o meu máximo. Um olho no CSA, outro lá na frente, mais exatamente no dia 7 de maio, quando Luiz Felipe Scolari divulga a lista dos jogadores convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo. Eu penso assim na seleção, não vou mentir para você que eu não penso, mas eu tô querendo muito jogar esse jogo, quero dar o meu máximo sim para que as coisas deem certo, para que eu possa me sentir bem depois do jogo e abraçar todos os meus companheiros. Bem ambientado no novo clube, inclusive se envolvendo em uma pequena polêmica por comemorar a vitória do São Paulo sobre o Corinthians nas redes sociais, Alexandre Pato tem recebido todo o apoio possível para fazer bonito no clube do Morumbi. Para mim está sendo muito importante ter esse carinho dos jogadores, ter
a recepção de todos os funcionários, então isso está sendo muito, está pesando muito para que eu possa treinar, que eu possa ficar, até mesmo eu saio muito feliz do treinamento, então isso me deixa muito mais assim, disposto a jogar, disposto a treinar, então isso tem me ajudado bastante e eu espero ajudar muito os meus companheiros nesse jogo. Mas quando questionado sobre a titularidade hoje contra o CSA, Pato soube controlar a ansiedade e não se escalou para a partida. Eu me dediquei muito aos treinamentos, nos jogos treino sempre me dediquei ao máximo, então quem vai decidir quem vai jogar é o professor Muricy. Tá aí, o Pato na expectativa de uma nova fase no São Paulo. Eu, sinceramente, desejo a ele toda a sorte do mundo, tomara que ele dê certo mesmo, que ele acabe acontecendo no São Paulo. Porque no Corinthians ele foi uma grande decepção, apesar dos 36 gols que ele marcou. O Edmundo marcou também 36 gols no Corinthians e chegou até a ser campeão pelo Corinthians, se não me falha a memória, o Edmundo. O Pato também foi. Enfim, é um jogador que não encaixou no Corinthians, ao contrário do Jadson, que nós vamos ter matéria especial com ele daqui a pouco, então você não perde por esperar aí, corintiano. Esse sim, encaixou no Corinthians. Parece que o Corinthians, a camisa 10 foi feita para o Jadson. Tomara que a camisa, será que a camisa que o Pato vai usar, 11, né? Seja e lhe caia muito bem. Essa camisa que já teve nas costas de muitos craques do São Paulo, né? Inclusive do Zé Sérgio, né? Que eu estou lembrando, né? Zé Sérgio, o Mirandinha Crioulo chegou a jogar com a 11 também há algum tempo. Quer dizer, tem que saber respeitar a camisa do São Paulo também. Espero que essa nova fase seja muito melhor que a anterior para ele, viu? Não tem nada contra, não. Tomara que ele seja feliz no São Paulo. Essa é a nossa torcida, porque seria mais um grande jogador para o futebol brasileiro. A questão do Pato, no meu entendimento, é a seguinte: o Pato tem que deixar de ser promessa. Ele é uma eterna promessa, ele não virou ainda. Essa é a verdade, Chico. Não sei, no meu entendimento é isso. Porque, por exemplo, se a gente fizer um comparativo no tempo de carreira do Neymar com o Pato, olha só a evolução do Neymar, o crescimento do Neymar em relação ao Pato. O Neymar hoje, ele é o protagonista da seleção brasileira e o Pato nunca conseguiu esse feito, não é? O Pato não se deu bem no Milan, não é verdade? O Pato veio para o Corinthians, não dá mais para... Não virou, agora está no São Paulo, é mais uma chance. É uma chance atrás da outra, não dá mais para a gente ficar toda entrevista, o Pato, eu estou feliz, eu estou com muita vontade. Nós queremos ver você jogar bola, Pato, é jogar bola. Futebol você tem, talento você tem, mas ainda não rendeu o que se espera dele. E vai ter que ser cobrado. Agora, não me venham amanhã... Né, se o Pato fizer hoje 3, 4 gols do CSA, falar que já provou porque não provou. O cara para provar tem que chegar no São Paulo e ser protagonista, mas não no jogo contra o CSA na Copa do Brasil. É no Clássico, é conquistar títulos, como o Neymar fez com o Santos. Como ele fez no Corinthians, jogando pelo Corinthians contra o Flamengo, lembra? Isso, mas não adianta, não é uma andorinha só não faz verão, não é um jogo só, Chico. Tem que manter uma regularidade, ele tem que ser aquele cara que o adversário tem medo do Pato. O Pato não conseguiu se firmar nem como titular no Corinthians, e o Corinthians passou uma draga danada no segundo semestre. Então o Pato está devendo e muito. A torcida é grande, ele é um bom menino, é um ótimo profissional, nunca teve problema lá no Corinthians, teve problema no São Paulo. Aliás, na coluna do Diário de São Paulo hoje, do nosso colega Jorge Nicola, é informação do jornalista, que a gente obviamente confia. Ele afirma com segurança que o Pato foi boicotado dentro do Corinthians, deu nome aos bois, né? O Emerson Sheik ficou muito bravo, segundo o jornalista Jorge Nicola, quando recebeu o Pato no Corinthians, ganhando praticamente o dobro do Emerson. O Jorge Henrique e o Romarinho não tocavam bola pro Pato. Essa informação, repito, toda na fonte aqui, na coluna do nosso colega hoje, Jorge Nicola, do Diário de São Paulo. Agora, será que ele foi boicotado no Milan também? Não foi. Né? Não jogou. A resposta do Pato tem que vir em campo. Que lá no Milan todo mundo ganhava igual. E ele não conseguiu desenvolver o futebol dele. E não contra o CSA, Chico. Hoje o Pato acho que faz até uns 3 gols, mas para mim continua devendo. Não, e é engraçado porque, você veja, eu estava pensando aqui, o Fernandinho, quando estreou pelo São Paulo, o Fernandinho marcou 4 gols. Eu não me lembro contra quem, o Fernandinho que hoje está no Atlético Mineiro. Aí o que aconteceu? Não fez mais gol, mandaram ele embora, foi para o Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores, bicho. E jogando um bolão. Então quer dizer que o São Paulino pode ficar tranquilo que o fato do Pato não ter dado certo em nenhum lugar até agora, a não ser no Internacional de Porto Alegre, fica tranquilo porque pode ser que no São Paulo ele
se ajeite. Agora, também tem o seguinte, hein? Dá um tempo para ele, porque esse cara é meio enrolado. A cabecinha dele, eu acho que ele tem um quezinho de ostra, esse menino aí. Porque se ele tivesse um pouco mais de lucidez, e fosse um pouco mais esperto que o Neymar ele já estaria milionário, cheio de anúncio em televisão. Podia estar mais. Que nem fez o Neymar. Mas isso depende da bola, Chico. Isso depende da bola, amigo. Se o cara não tá jogando. Depende da bola, né? Depende da bola. O comparativo é esse. Infelizmente é esse. A gente está comparando de um cara que a gente acredita que pode dar o que o Neymar deu. Você sabe que não vou cobrar isso do garoto Luciano que chegou agora, mas estou cobrando do Pato. Mas você sabe que você tem razão até certo ponto, porque você veja bem, eu estou lembrando aqui. Na seleção brasileira, o Wagner Love foi 500 vezes melhor que o Pato. Se você faz uma relação enorme. 500 vezes. Ele não foi protagonista em nenhum clube que passou, ponto. Nem na seleção. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre a nova fase da carreira do Pato, agora com a camisa do tricolor. O Alexandre Pato terá sucesso no São Paulo, sim ou não? Eu acredito que sim. Garrafa, você. Eu vou perguntar para ele, a resposta está com ele. E aí, Pato? Ele disse que sim, a única chance é ele. Obrigado, Pato. Bom jogo. Chico. Sim. Sim! Sim! Bom, é agora ou nunca também, senão começa aí pelo caminho do Adriano, né? É verdade. Não que ele beba essas coisas, né? Mas é que tem que mostrar resultado. Pelo menos gosta de mudar. Esse aí nem disso. Não, tem que mostrar futebol. O resultado sai no final do programa de hoje, a gente quer saber a sua opinião. Ontem, pela Copa Libertadores da América, o Cruzeiro foi até Montevidéu encarar o Defensor e se deu mal. Com direito a pênalti perdido por Dagoberto, a Raposa jogou mal e pela segunda vez na competição foi derrotada fora de casa. Veja os gols. O Cruzeiro foi até Montevidéu, no Uruguai, enfrentar o Defensor e saiu perdendo após esse gol do brasileiro Felipe Guedes. A Raposa teve a chance de empatar nessa cobrança de pênalti desperdiçada por Dagoberto. E não ficou só nisso. Felipe Guedes fez o segundo do time uruguaio e sacramentou o placar. Defensor líder do grupo 5, 2, Cruzeiro terceiro colocado, 0. Os dois times voltam a se enfrentar na quinta-feira da semana que vem no Mineirão. Mais 5 jogos rolaram pela Libertadores na noite de ontem. Na Venezuela, Deportivo Anzoátegui e Santos Laguna empataram em 1-1. Confira os gols das demais partidas. Na altitude de La Paz, o The Strongest recebeu o Vélez Sarsfield pelo Grupo 1 da Libertadores e não teve piedade dos argentinos. O colombiano naturalizado boliviano Pablo Escobar foi quem marcou os 2 gols da vitória do time aurinegro. Os dois clubes estão com 6 pontos, mas os bolivianos figuram em segundo lugar na chave por conta do saldo de gols. Na próxima terça, eles voltam a se enfrentar, só que dessa vez na Argentina. Pelo grupo 5 da competição continental, a Universidade de Chile foi até o Peru enfrentar o Real Garcilaso e conseguiu um grande resultado. Quem marcou primeiro foram os donos da casa, com Juan Rodrigues. Pouco depois, os chilenos empataram após bela cobrança de falta de Ramon Fernandes. No segundo tempo, Enzo Gutierrez de cabeça virou o jogo para a Universidade e decretou o placar final, 2-1. A vitória garantiu ao time visitante o segundo lugar na chave, atrás apenas do Defensor por conta do saldo de gols. Já os peruanos estão na lanterninha do grupo, mas terão a chance de se reabilitarem na próxima terça, quando repetem o confronto de ontem, só que dessa vez fora de casa. Atlético Nacional e Nacional se enfrentaram pelo grupo 6 na Colômbia. Carlos de Penha fez o primeiro dos uruguaios aos 3 minutos. Isso porque os donos da casa já estavam com 1 a menos depois que Bernal foi expulso logo quando a bola começou a rolar. Santiago Garcia continuou aproveitando a vantagem numérica e ampliou a contagem. Mas no segundo tempo, os colombianos se superaram. Com 2 gols de Daniel Bocanegra, o último, um golaço, aos 46 minutos do segundo tempo, empataram o jogo. Final 2-2. O Atlético Nacional é o segundo colocado com 4 pontos e o Nacional está em último na chave. No grupo 7, o Emelec recebeu o León em casa e saiu na frente após esse gol de Luiz Escalada.
Carlos Penha ainda empatou no primeiro tempo, mas Luiz Escalada voltou a marcar e decretou a vitória dos donos da casa. Final, Emelec, líder da chave 2, León, segundo colocado, 1. No último domingo, o Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca por 2-0 e terminou a primeira fase da competição em primeiro lugar, conquistando a Taça Guanabara. Agora, os comandados de Jaime de Almeida querem repetir o bom desempenho do estadual também na Libertadores. Hoje à noite, os cariocas enfrentam o Bolívar no Maracanã. Confira as novidades do Mengão. A partida do Flamengo de logo mais às 10 horas contra o Bolívar no Maracanã é decisiva para as pretensões do rubro-negro na Libertadores. Comissão técnica e dirigentes tiram os jogos em casa do Urubu como primordiais para avançarem às oitavas de final. Para nossas pretensões na Libertadores, a vitória agora é muito importante, porque você vai para 6 pontos. Então a gente sabe da importância. Não conseguindo esses 3 pontos, a gente vai ter que sair para esses 2 próximos jogos e ter que vencer os 2 jogos. Então é melhor a gente garantir logo, chegar aos 6 pontos e nesses 2 jogos fora, vamos ver se a gente sai para buscar mais uma vitória. O treinador Jaime de Almeida não fez mistérios quanto ao time que vai escalar. As únicas ausências serão os laterais Léo Moura e André Santos, ambos contundidos. Enquanto a vaga na direita será preenchida por Léo, a da esquerda será de João Paulo. Primeiramente feliz, né? Pela oportunidade de ter, lógico que a gente fica triste, né, pela saída do André, por contusão. É um jogador bastante experiente, nos ajuda bastante. Mas estou feliz com a oportunidade e espero corresponder e jogar bem. Caso o Flamengo vença nessa noite, empata na liderança do grupo 7 com o Emelec. Outra equipe brasileira que também entra em campo hoje pela Copa Libertadores é o Atlético Mineiro, líder do grupo 4 com 100% de aproveitamento. O Galo encara logo mais às 10 horas o Nacional do Paraguai na Ciudad del Este, já pensando em encaminhar a classificação para as oitavas de final da competição. O Galo chegou ontem ao Paraguai e foi recebido por uma pequena, mas apaixonada torcida. Para os atletas, esse apoio fora de casa é primordial na luta pelo bicampeonato da Libertadores. É legal, né? Mostra que o Atlético é grande, né? Que a cada jogo, a cada ano que passa, a torcida aumenta, né? Acho que pelos jogadores que tem, pelo carinho que tem com a gente. O Atlético Mineiro enfrenta daqui a pouco o Nacional pelo grupo 4. Eu vou falar uma coisa para você. O que seria da humanidade sem amor, né? Olha que cena maravilhosa no aeroporto. Um beijo na boca. Uma coisa gostosa de dar. Olha que coisa gostosa. Não tem coisa melhor no mundo que um beijo na boca. Não é verdade? Será? Ah, eu acho. Não, tem coisas, mas tudo começa com um beijo na boca, não é verdade? Ou sei lá. Você foi rápido no reflexo. Os grandes amores. Eu gosto de você por causa disso. Os grandes romances da minha vida, os grandes amores que eu vivi. Ah, tudo tá no beijo. Cuidado, que você vai dormir no sofá. Não, tudo tá no beijo. Se o beijo não é bom, cuidado. não tem... Se o beijo não rola, né, Mi? Se não rola no beijo, não vai. E você vê, por isso que hoje o Atlético Mineiro vai ganhar do Nacional por 7-0. Muito bem, você que acompanha o Gazeta Esportiva pode falar com a gente pelo Twitter, pelo Facebook e também pelo YouTube. Assistir os programas no nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV. Quero agradecer o Sérgio Signorelli, que é muito fã dos programas aqui da Gazeta, de esporte da Gazeta, né? E ele fez o primeiro CD dele com o apoio de uma escola de música chamada Equilibrium e com o professor Márcio Guedes. Tá aqui o CD dele, 27 estudos de violão clássico, Sérgio Signorelli. O Chico já ganhou, o Garrafa já ganhou. Vou entregar para o Flávio e para os demais companheiros aqui do esporte. Muito obrigada. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, música de primeira qualidade, viu? Bonito, eu né? ouvi agora, para quem gosta de um solo de violão clássico, né? É uma coisa fantástica, muito bom. Principalmente para você dar uma relaxada, né? Tá no carro, hora do Brasil, você, pumba, mete o CD, fim. Obrigada pelo carinho, Sérgio. Hora de ver os destaques do Super Esporte desta quinta-feira. Olá, olá, Michele. Olá, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. O programa vai mostrar tudo sobre o começo da Copa do Brasil e as estreias do Palmeiras contra o Vilhena de Rondônia e do São Paulo de Alexandre Pato contra o CSA em Maceió. Tem também as notícias do Corinthians e do Santos e os gols da Liga dos Campeões da Europa. É isso e muito mais, meio-dia, aqui no Super Esporte.
Campeonato Paulista, 3 jogos foram realizados ontem à noite, fechando a 13ª rodada, que começou no último sábado. O 15 de Piracicaba venceu o Linense no Barrão de Serra Negra por 2-0. O jogo da Portuguesa só terminou nesta tarde. O Audax ganhou do Penapolense e continua na luta por uma vaga nas quartas de final. Jogando em casa, em Osasco, o Audax abriu o placar contra o Penapolense aos 13 minutos de partida. Matheus recebeu belo passe, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Samuel Pires. O segundo gol do Audax saiu aos 35 minutos. Matheus puxou o contra-ataque, passou para o Denilson, que chutou cruzado para definir. Audax com chances de classificação 2, Penapolense já nas quartas de final 0. No estádio do Canindé, a Portuguesa terminou o primeiro tempo na frente com esse golaço. Que pintura do Caio, marcado aos 26 minutos. Mas no intervalo, acabou a luz. Após 1 hora de espera e sem previsão para o restabelecimento da energia, o jogo foi suspenso e retomado hoje à tarde. Pois é, o segundo tempo do jogo aconteceu agora há pouco, às 3 horas. A Portuguesa tomou o gol de empate marcado por Ricardinho aos 15 minutos. Aos 39, Wanderson colocou a Lusa novamente em vantagem. E aos 44, o atacante Caio marcou mais um, garantindo a vitória por 3-1, Chicão. Viu? E é muito legal, porque no próximo domingo vão estar aqui os 2 treinadores que foram alvo, né? De bastante elogios essa semana. Primeiro, o Fernando Diniz, que inventou um esquema de jogo do Audax, todo ele perfeitinho, bonito, né? Não pode dar estourando, não pode chutar bola para cima, tem que tocar sempre, o goleiro tem que sair jogando. E o Argel, da Portuguesa, que teve que começar o jogo num dia e terminar no outro. Os dois vão estar no Mesa Redonda Futebol Debate, então você não pode perder essa chance, né? Você tem que observar e acompanhar o Mesa Redonda. Michele vai estar, Flávio Prado, eu, o Godoy e o... Hora de falar do Santos, que só vai entrar em campo no próximo domingo contra o Rio Claro, fora de casa. O repórter Adriano Dolfi esteve acompanhando mais um treino do Peixe. Confira. Folga na liderança do Grupo C. Um ambiente no elenco que também não poderia ser melhor. Empolgado ainda com a boa fase dos meninos do Peixe, o técnico Oswaldo de Oliveira também aprimora a parte física. Talvez uma forma de esquecer os desfalques para o jogo de domingo contra o Rio Claro, fora de casa. Sem o goleiro Aranha e o lateral Mena, que estão em recuperação física, Oswaldo deve apostar mais uma vez em Emerson e Vladimir na equipe titular. Os problemas não param por aí, mas 2 jogadores estão suspensos pelo 3º amarelo. O atacante Thiago Ribeiro e o zagueiro Neto. Com poucas opções no setor, o volante Alisson pode ser improvisado na zaga. Rildo pode entrar no ataque. Garantido mesmo na equipe está o Gabriel. Graças a Deus eu consegui essa titularidade, consegui também ajudar o time com gols, graças a Deus. Eu acho que eu venho treinando bastante, sempre gostei muito de treinar, sempre me dediquei aos treinos e as coisas vêm acontecendo esse ano do jeito que eu sempre sonhei. Então eu tenho que agradecer muito a Deus pela oportunidade, pelos gols que vem saindo. E seja com o Gabriel, seja com o Damião, com o Giovani ou mesmo o Thiago Ribeiro, os gols estão saindo. O melhor ataque do campeonato não depende de apenas um jogador. O time do Santos não tem a vaidade de chegar na cara do gol, ficar querendo fazer gol para ser artilheiro. Nosso time é um grupo muito unido, um grupo muito forte. Então, independente de quem fazer o gol, o importante é a nossa vitória. A situação do Santos, no meu entendimento, é a seguinte, Chico. Para mim, é a equipe que vem jogando melhor esse Campeonato Paulista, mas daí a ser o campeão do estado tem uma distância grande. E quem está dizendo isso não sou eu, não. É o próprio técnico Oswaldo de Oliveira. Eu estive em Santos a semana passada, conversei com o Oswaldo e ele falou, obviamente, nós estamos vendo um excelente momento ao lado do Palmeiras, não tenha nenhuma dúvida. Mas no regulamento do campeonato, na fase de mata, que é um jogo único, a situação pode ser invertida. Então o Oswaldo está certinho, está fazendo um belíssimo trabalho, com material humano reduzido, está de parabéns o Santos. Estou gostando de ver, Chico. O Oswaldo de Oliveira, o OO, como eu chamo de OO, ele tem uma grande vantagem. Ele não pediu jogador nenhum. Eu só estava conversando com o Gurian outro dia e o Gurian estava me explicando. Ele não pediu jogador nenhum. Ele olhou o elenco do Santos e montou um time. Enfim,
Enfim, então é um treinador que se vira com o que tem. Já foi assim no Botafogo também. É verdade. No Botafogo Carioca. Então, quer dizer, o Oswaldo Oliveira realmente voltou do Japão inspiradíssimo. O Corinthians também segue aproveitando a semana de folga para treinar. O Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a quarta-feira do Timão. Veja. Não poderia ter sido melhor o início de Jadson pelo Corinthians. Nos 5 primeiros jogos pelo Timão, os números são favoráveis a ele. Foram 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Além disso, ele marcou 3 belos gols. Para ele, esse bom momento se deve a muitos fatores. A motivação, a confiança, o apoio do grupo, da torcida, eu acho que isso aí foi fundamental. Eu sei que eu vinha de um tempo aí sem estar atuando, estava assim com um ritmo de jogo um pouco abaixo, mas graças a Deus cheguei aqui com a confiança do Mano, dos meus companheiros, consegui ter boas atuações até agora. Depois de 5 jogos sem derrota, o Timão voltou a perder no Campeonato Paulista. E nessa partida contra o São Paulo no final de semana, Jadson ficou de fora. Mas ele fez questão de avisar. E isso foi uma simples coincidência, pois não se considera o salvador da pátria. Não, claro que não. Vim aqui para ajudar os meus companheiros. O elenco que tinha aqui já era um elenco de qualidade, com grandes jogadores, né, que já foram campeões aqui, que já tem uma história aqui no clube. Então, eu só vim aqui para complementar mesmo o grupo e estou tentando ajudar da melhor forma. Jadson sabe que sua fase no Corinthians é excelente, mas daí a dizer que esse bom momento no Timão pode levá-lo de volta à seleção brasileira de Felipão, que vai disputar a Copa do Mundo, tem uma distância muito grande. Concorrência muito grande, mas há pouco tempo estive junto com a seleção na Copa das Confederações, tive o prazer de conviver com o elenco, né, com o Felipão, então foi uma experiência muito boa para mim. Então, eu vou continuar fazendo meu trabalho aqui, tentar ajudar o Corinthians e, quem sabe, no futuro eu possa ser lembrado novamente. Jadson volta à equipe no final de semana contra o Penapolense em Penápolis. E para a boa fase continuar, o Corinthians tem que garantir classificação para a segunda etapa do campeonato estadual. E para isso, ele depende de uma ajuda do São Paulo, que domingo enfrenta o Ituano, que está 2 pontos à frente do Timão no Grupo B. E quando Jadson foi perguntado se o tricolor, que ele conhece muito bem, poderia facilitar para a equipe de Itu, no sentido de prejudicar o Timão, ele parece que não foi muito claro em sua resposta. Ou será que foi? Eles têm ali a mentalidade deles, eu não sei o que eles estão pensando. Convivi muito com eles, conheço eles, mas não sei o que rola nos bastidores. Ficou a impressão que você desconfia de algo em relação a isso. Você desconfia de algo em relação a bastidores no São Paulo para prejudicar o Corinthians? Não desconfio de nada, não. Acho que, que nem eu disse, eles são jogadores profissionais, eles defendem o clube deles, tem a família deles, né, também para sustentar. Então, acho que cada um não entra para entregar jogo. Que nem eu disse, eu não entraria para entregar jogo, porque eu sou profissional e quando eu entro para ganhar. Bom, tá aí o Jadson, né? Ele hoje lá chamou um pouco a atenção, né? Nesse buchicho aí do São Paulo entregar, não entregar. O Jadson, primeiro momento, ele fala assim, não sei da índole de cada um. Depois, aí quando foi apertado um pouco mais, falou, não vai acontecer nada, mas sei como é que funciona o bastidor do futebol. Enfim, tá aí a polêmica lançada. E sobre o Jadson especificamente, não mais a classificação do Corinthians, que passa a depender do São Paulo, Chico, no início do programa a gente falava sobre protagonista referente ao Pato. Se o Pato tem alguma dúvida do que é ser protagonista no time, ele tem que olhar o que o Jadson fez em 5 jogos. Né? O Jadson chegou, pegou a camisa, jogou, falou, o negócio é comigo aqui, rapaziada. Foi lá, não tem negócio de entrosamento, foi pro jogo, chamou, fez gols. E a primeira partida que ele não jogou, a mídia e a torcida, de um modo geral, falou que o Corinthians já está dependente do Jadson. Não é? Lógico, ainda tem muito caminho a percorrer, mas, ou seja, atitude é isso que falta ao Pato.
coisa que não faltou ao Jadson. E ele é muito coerente também quando responde a respeito de retornar à seleção brasileira. O grupo do do Filipão está fechado, na Copa das Confederações ele foi pouco aproveitado. Eu entendo que o Jadson, mesmo se mantiver essa boa sequência, Chico, ele fica no stand-by, só vai para a seleção se de repente machucar alguém, acontecer alguma coisa. Eu acho que esse é o quadro do Jadson no momento. Mas ele não deve perder a esperança, não. Tem que continuar trabalhando. Não deve perder a esperança porque, só para lembrar, na última, quando o Brasil volta e meia sagrou-se pentacampeão, 2002, o Ricardinho entrou no lugar do Emerson. Do Emerson, de última hora. E de última hora. E foi isso que deu para o Felipão. Um corintiano na seleção é que fez o Felipão ganhar o pentacampeonato. E o Emerson foi de última hora na Copa da França no lugar do Romário. É verdade. E quase que deu o Brasil. No embarque para a França estava lá o Emerson, todo surpreso, a gente estava seguindo para a França no lugar do Romário, que foi cortado. Se não fosse o Peripaque no Ronaldo, estaríamos disputando o hepta. Hepta, né? Hepta. Bom, meus amigos, eu quero dizer o seguinte. No meu modo de ver, com todo o otimismo do mundo, o Corinthians está ferrado. O Corinthians não classifica. Não classifica, é isso. Desculpa por quê, Chico? A grosseria da palavra, mas é isso. O Corinthians está ferrado. Como? É o seguinte... Que desespero é esse? Depende do São Paulo. E agora o Corinthians estava embalado com 4 vitórias. Perdeu do São Paulo. Não fez um gol no São Paulo. Foram 5 gols do São Paulo contra o Corinthians. O São Paulo, na verdade, quase perde para ele mesmo. É um negócio impressionante isso aí. É o cúmulo do absurdo isso, mas quase perde para ele mesmo. Foram 2 gols contra do Antônio Carlos. E o Corinthians perdeu completamente mas o Ituano pode perder o último jogo. Talvez ganhe do São Paulo e perca o último jogo. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse negócio de pode ser... Eu vou te falar, eu não conto. Futebol não é assim. A chance do Corinthians era ganhar do São Paulo. 1-0. Isso é verdade. Gol do Antônio Carlos contra. Legal. Pô, bota um jeito, anula o Luiz Fabiano, não deixa o Ganso jogar, faz qualquer coisa. O Mano Menezes não se mexe, bicho. Ou ele não dá ordem pro jogador, os jogadores ficam perdidos, não sabem o que fazer em campo. É diferente, ele está acostumado com o Tite dava instrução para cada um dos jogadores o que fazer em campo. O plano A, o plano B, o plano C, não tem nada disso com o Mano Menezes. Então dá a impressão que o Mano hoje é um treinador antiquado, superado. Não tem esquema de jogo, não tem nada. Com 3 volantes no campo, o Ganso faz um gol de fora da área, da entrada da área. E o Luiz Fabiano faz um gol na marca do pênalti, 3 volantes em campo. Ô, bicho, pra que 3 volantes? Pô, não tinha um marcando o Ganso, não tinha um marcando o Luiz Fabiano. Era para ser 2-1 o jogo pro Corinthians. Quer dizer, é o fim da picada. O Corinthians está jogando muito mal, não acredito que passe e acho que o Corinthians vai pro brejo mesmo. Minha opinião é essa. E já devia também sair o Mano Menezes, já devia pôr outro treinador no lugar. Põe o Silvinho, dá uma chance. O que tinha nessa água aqui que o senhor tomou? Não tem nada, é água mesmo, é água mesmo. Água, não é possível. Toma aí pra você ver. Que revolta. O Palmeiras... Não vou enganar o torcedor. Não, Chico, não fica assim. Calma, Chico. Não, o Chico chateado me deixa muito triste. Olha, o Palmeiras estreia daqui a pouco na Copa do Brasil contra o Vilhena, em Rondônia, às 7h30 e os palmeirenses não escondem a vontade de marcar mais de 2 gols de diferença para eliminar a partida de volta. Os jogadores do Palmeiras foram recebidos como astros na noite desta terça-feira na cidade de Vilhena, no estado de Rondônia, onde enfrentam daqui a pouco o time local pela Copa do Brasil. Antes disso, o time do treinador Gilson Kleina fez um treino em Cuiabá. O Verdão conta para essa noite com os retornos de Lúcio, Valdívia e Allan Kardec ao time titular. A diferença entre os dois times é enorme, mas o diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, descarta qualquer favoritismo. Vai ser um jogo bem difícil, né? Pelas condições, pela motivação do time do Vilhena. Acho que é um time que vai estar muito motivado para ganhar da gente. E futebol é o único esporte que não tem muito favorito não, né? A grande motivação do Vilhena é forçar uma partida de volta em São Paulo, marcada para o dia 10 de abril. Para isso, os donos da casa não podem perder por 2 ou mais gols de diferença. Bom, tá aí o que eu dizia, né, no início, quando a gente mostrou aquela reportagem sobre Copa do Brasil, que o objetivo passa da classificação, Chico, no primeiro jogo. É óbvio que o objetivo inicial é a classificação, ela virá, a não ser que tenhamos uma surpresa. Mas nesse momento, acho que dá para priorizar, fazer um bom jogo e tentar eliminar esse jogo da volta. Porque ficaria um jogo aí na vida do Palmeiras na fase aguda do campeonato. O Gilson Kleina, com todo o respeito que merece o CSA, que não é um adversário tão fraco como o que o São Paulo vai enfrentar. O Palmeiras vai ter suas dificuldades, sim, claro, mas o Palmeiras tem que ir com esse pensamento. É com esse pensamento, Chico.
Fora isso, pode se complicar logo mais. Mas acredito numa vitória boa e até a eliminação do outro jogo. Olha, eu só vou dizer quanto vai ser o jogo. Palmeiras 7, Vilhena 0. Banana tá comendo macaco hoje? O cara acabou fazendo uma previsão de desgraça para o Corinthians e deu 7-0 pro Palmeiras, mas tudo Palmeiras 7, Vilhena 0. Pai Fim, amado. Acabou. O Palmeiras também vai conseguir pelo menos uns 3 gols. Bom, hora de falar do São Paulo, ou melhor, de um ex-jogador do São Paulo. Ídolo da torcida tricolor e com uma brilhante passagem pelo futebol francês e também na seleção brasileira, Raí participou de um evento nesta quarta-feira no Museu do Futebol, no Pacaembu, e falou, entre tantas coisas, da expectativa para a estreia de Alexandre Pato. Nesta quarta-feira, o São Paulo estreia na Copa do Brasil com um grande reforço dentro de campo. Alexandre Pato vai poder atuar pela primeira vez com a camisa tricolor, podendo fazer uma grande parceria com Paulo Henrique Ganso. Quem já fez história com o número 10 do Morumbi acredita nesse sucesso. São dois jogadores que têm tudo para serem craques, né? Tecnicamente, visão de jogo no caso do Ganso, no caso do Pato também velocidade. O Muricy está fazendo um super trabalho também com eles de fazer levantar a moral deles, para eles dar tudo, de motivacional. Mas acho que se um se entrosar com o outro, as chances crescem para o São Paulo e para eles também. Assim como o Muricy Ramalho acertou o São Paulo, na opinião do ex-jogador, Luiz Felipe Scolari ajustou a forma de jogar da seleção brasileira. Faltando apenas 3 meses para o início da Copa do Mundo, a lista dos 23 jogadores pode estar quase completa. As convocações dele, né? A convocação acho que está... Se conseguir 70%, 80% de aprovação, né, de um país aí com 200 milhões de treinadores, não é fácil. Então, tenho certeza que qualquer brasileiro pode trocar 3, 4 nomes no máximo, mas o resto está todo mundo de acordo com ele. Ídolo do São Paulo e do Paris Saint-Germain da França, Raí participou de um evento para um dos patrocinadores da Copa. A agenda dele está cheia, principalmente nessa época de Mundial aqui no país. Raí vai ter a oportunidade de recepcionar a seleção francesa durante a Copa do Mundo na cidade natal dele, Ribeirão Preto. O ex-craque da seleção brasileira vai ser o embaixador dos europeus aqui no Brasil. Eu não tive influência nenhuma, nem na decisão, né? E estava torcendo para a França vir, que classificou na última. E quando eu fiquei sabendo que é em Ribeirão Preto, eu falei, não é possível, né? Essa é o destino mesmo que leva sempre. Então já estão me convidando para participar de eventos em Ribeirão Preto, junto com a seleção francesa. Já querem também ação social, né? A seleção, a Federação Francesa está querendo fazer uma ação social em Ribeirão Preto, quer que eu esteja junto, né? Raí tem uma forte ligação com os franceses, mas no maior acontecimento do futebol mundial, não tem essa de ficar com o coração dividido. Não, aí não tem. Aí não chega a isso, né? Torcer para a França fazer uma grande campanha, mas campeão tem que ser o Brasil. Com Alexandre Pato e mais 10, o São Paulo começa a caminhada pela conquista da Copa do Brasil daqui a pouquinho contra o CSA em Maceió. Confira a expectativa do tricolor para esse jogo que agitou a capital de Alagoas. Na chegada a Maceió para a partida de logo mais às 10 da noite diante do CSA, o atacante Luiz Fabiano fez questão de garantir que o São Paulo entra na Copa do Brasil para brigar pelo título. A gente vai tentar fazer o melhor possível. A gente sabe que esses jogos são os jogos complicados, fora de casa, o adversário ele dá a vida contra a gente, né? E a gente vai tentar, de todas as formas, fazer um bom jogo e fazer o máximo de gols para não ter a volta. O jogador ainda ressaltou uma possível parceria com Alexandre Pato, que deve estrear hoje com a camisa tricolor. Eu espero que a nossa parceria seja uma parceria feliz. A gente tem jogado bem também, né, junto com o Oswaldo e com o Fabon. Né? A gente não pode desvalorizar quem está jogando. No treinamento realizado ontem na capital alagoana, o técnico Muricy Ramalho também elogiou o camisa 11 e disse que o atacante está trabalhando duro para dar certo no clube do Morumbi. Está ansioso, é um jogador que a gente percebe que trabalha muito, ou seja, desde que ele chegou aqui, é um jogador que chega cedo, é interessado no treinamento, e o treinamento foi muito chato para ele, porque ele treinou muito mais que todo mundo, porque como não jogava, às vezes 2 períodos, às vezes musculação sozinho, é muito difícil. E a gente espera que ele vá bem, né?
O treinador são paulino não confirmou a escalação, muito menos adiantou quem perderá a vaga no time para a entrada de Alexandre Pato. Pabon, com dores musculares, está ameaçado. Caso ele se recupere, é mais provável que Osvaldo fique no banco. O volante Souza, lesionado, dá lugar ao Wellington. Bom, o jogo acabou se transformando Barcelona e Real Madrid, né? Negócio impressionante, né? De repente, esse tal de Vilhena aí vai consagrar o São Paulo. Então, eu acho, no meu modo de ver, não é o Vilhena, é o CSA. O Vilhena é o adversário do Palmeiras. O CSA, já que meu pai era lagoano, vai ganhar hoje do São Paulo. Vai vingar o Corinthians. Aliás, o CSA é preto e branco, né? Então, vai azul. Então, não faz mal. Vai ganhar de qualquer jeito, 1-0. E o mais importante, Chico, é que tinha algumas pessoas dizendo, mas será que Pato e Luiz Fabiano podem jogar juntos? Claro que sim. Luiz Fabiano é um jogador mais diário, o Pato joga tanto fixo como caindo pelas beiradas. Não vejo nenhum problema, acho que o Pato estreia bem hoje. E espero que ele mantenha essa regularidade. Voltamos a falar da Champions League. O Barcelona venceu o Manchester City por 2-1 e garantiu a classificação para as quartas de final. O Paris Saint-Germain também se deu bem. A equipe francesa ganhou do Bayern Leverkusen também por 2-1 e avançou para a próxima fase. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Alexandre Pato terá sucesso no São Paulo? Deu que sim. 51% dos votos. Apertadinho. O programa de hoje termina aqui. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva a partir das 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau.